que fala sobre a superioridade de Cristo. Quero que você abra sua Bíblia. Nós estávamos naquele cântico. Eu fico olhando os cânticos que nós entoamos ao Senhor Deus. Parece que Jesus Cristo ainda está morto. Outros acham que Jesus ainda está andando sobre a terra, ainda como andou há 2000 anos atrás. E tem pessoas que sabem que Jesus ressuscitou, mas não honram como um ressuscitado. Não honram como um ascendido, como um entronizado. Quando fala Cristo ressuscitado, em ressurreição ele não estava na terra. Em ascensão ele assenta no trono de glória. Às vezes nós estamos aqui nos cânticos, eu peço que nós vamos rever alguns cânticos aqui na congregação do Santo. Vamos rever os irmãos quando entoam louvor. Eu peço em nome de Jesus que vocês busquem cânticos que tragam informação para a congregação sobre Cristo e ressurreição. Se você não tiver, eu vou trazer algumas melodias, vou trazer algumas letras. Precisamos trazer dados sobre o Cristo e a ressurreição. É nele que nós estamos. Não estamos mais no Cristo encarnado, nós estamos no Cristo defunto, não estamos no Filho de Maria, nós estamos naquele que ressuscitou e vive e reina. E por essa falta de percepção é que nós temos tido dificuldades. Todo o nosso argumento é uma busca, um invocar, parece que a gente quer trazer o Cristo encarnado para o seio da congregação, para a nossa experiência, e nós não temos tido muito êxito com essa personagem, não. Essa personagem é página virada. Ele, Cristo encarnado, já cumpriu a sua missão. Jesus defunto já foi sepultado. Cristo da nossa articulação é o Cristo em ressurreição. Toda vez que você fala em Cristo, em nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, eu peço que você reflita e considere a ressurreição de Jesus Cristo. Domingo eu preguei sobre isso. Eu preguei sobre Deus vivo. Eu preguei sobre o Deus da ressurreição. O Deus vivo é uma coisa, o Deus da ressurreição é outra. Não é a mesma coisa. Do princípio criou Deus dos céus e a terra. Esse é o Deus vivo, Deus de Gênesis 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É o Deus que criou os céus e a terra. Mas aquele que vive hoje, aquele que governa, aquele que reina hoje, é o Deus da ressurreição. É aquele Deus que foi processado, veio do céu, entrou no ventre da Virgem Maria, saiu daquela barriga de aluguel, viveu elevadamente, transitou entre nós por 33 anos em uma fração, foi julgado por causa dos nossos pecados, foi condenado, foi crucificado, derramou plenamente seu sangue, morreu, expirou, entregou o Espírito ao Pai, foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e eis que estou convosco. O que está comigo, o que está contigo, não sei. O que está comigo é esse Deus. Esse é o Deus da igreja, Deus da ressurreição. Ele fala, Jesus faz questão de no Apocalipse, na revelação do Cristo exaltado, no primeiro capítulo, em que o apóstolo tem uma revelação, ele diz: estive morto. Ele faz questão de dizer: estive morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Aí ele fala para ele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Então eu gostaria que eu fiz essa parte de ressurreição que eu tenho trazido, tenho procurado ensinar a igreja, os irmãos não compromisso com uma particularidade minha, com uma imposição minha,
depois da ressurreição de Jesus. Todo o tratamento do Novo Testamento. No primeiro capítulo, Jesus é assunto ao céu. No segundo capítulo, Pedro já dá testemunho da ressurreição. No segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto capítulo, quinto, sexto, e vai para fora, e todos os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E havia grande graça e grande poder manifesto entre eles. Eu concito os irmãos o nome do Cristo em ressurreição e ascensão. E se Jesus não tivesse ressuscitado, nenhum de nós poderíamos entrar em Deus. O Cristo encarnado é a entrada de Deus na humanidade. Deus entrou no ventre da Virgem Maria e ele desenvolveu-se ali. Então o homem Jesus era homem e era Deus. A divindade estava somente nele. Aquele homem, só aquele homem tinha a divindade, só aquele homem tinha o elemento do céu nele. E o céu não tinha nada de humanidade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus era Deus e nós éramos o que somos. Mas com a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus nos inclui em Deus. Então Deus da ressurreição é aquele ser que nos inclui em si mesmo. E em ascensão, Ele também nos faz estar onde Ele está. Amém? Sem esse entendimento, eu tenho refletido, lido a palavra de Deus, e lido com alguns irmãos, alguns mestres da palavra de Deus, e sem o Cristo em ressurreição não tem igreja. Preste bem atenção. Sem o Cristo em ressurreição não tem igreja. O Cristo encarnado não podia ressuscitar ninguém, não podia salvar ninguém, nem os discípulos. Ninguém podia converter-se a Deus. Jesus fala em João 7, quando ele fala sobre o Espírito Santo. E Jesus falava do rio de Deus. E ele falava do Espírito, porque o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, Jesus era o Deus vivente, era o Deus vivo, andando na face da terra. Mas Jesus nunca esteve dentro de Pedro, nem dentro de João, nem dentro de José, nem dentro de Simeão, nem dentro de Ana, nem dentro de ninguém. Nem dentro de Isaías, nem dentro de Abraão, nem dentro de Moisés. Jesus só pode vir para dentro do homem. Por isso Jesus fala com Pedro. Quando Jesus chama Pedro para Pedro, tu me amas? E Pedro falou: tu sabe que eu te amo. Ele falou: então quando tu te converteres, como que Pedro era o mais ilustre dos apóstolos de Jesus, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus fala para Pedro: quando tu te converteres, apacenta os meus cordeirinhos. É porque Pedro ainda não tinha recebido o Espírito. E o Espírito é o próprio Deus. Deus é Espírito. E o Espírito é o Cristo ressuscitado que Pedro haveria de receber no dia de Pentecostes. Então antes, ninguém podia receber Deus. Ninguém podia ser incluído em Deus. Ninguém podia ser misturado com Deus. Ninguém podia tornar-se um só Espírito com Deus. Então existe religião, várias religiões, várias lideranças religiosas. Igreja não. Igreja não existe. Eu falo para qualquer prova, para qualquer coisa dele. Não existe igreja sem o Cristo, sem o Deus da ressurreição. É tudo arranjo humano. É tudo arranjo humano.
é tudo incerteza, é tudo erro. Nós também precisamos voltar a nossa atenção para que a obra que já tem sido feita em nós, ela possa então manifestar-se como manifestou-se na pessoa do Verbo que se fez carne. Mas ele não ficou carne para sempre, ele foi justificado em Espírito. O capítulo 3 fala da superioridade do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial. A Bíblia diz que o primeiro homem é da terra, é terreno, tal qual o terreno, tais quais os terrenos. Não diz assim? Eu pulei agora de 3:1 para 1 Coríntios 15. Eu vou voltar aqui, minha pregação está aqui em Hebreus 3. A Bíblia diz que tal qual o celestial, tais também os celestiais. O Cristo encarnado não podia pôr ninguém no céu. Tanto é que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala isso? Ele é o próprio Pai. Ele está dizendo: ninguém vai, não. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós precisaríamos estar incluídos nele, e ele precisaria estar em nós, para que ele nos levasse para Deus. Eu olhava essa escritura de João 14:6, eu ficava: o que Jesus quer falar? Se ninguém vem, parecia que existe até um erro gramatical, né? Ninguém vai, né? Ele está falando do Pai. Mas ele falou: até eu e o Pai somos um. Ele estava falando, Jesus em João 14:6, Jesus estava falando da obra dele de ressurreição. Ele ia passar por um processo, através de qual processo todos os crentes seriam incluídos na divindade. Aí, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15. Aleluia, Jesus. Versículo 40. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Escute bem. Quando Jesus morreu, nós vemos aqui hoje em Lucas 23, uma leitura. O que José de Arimateia e Nicodemos fizeram com Jesus? Após a morte, foram lá, comprou um pano de linho fino. Aqui também era profético, o sacerdote tinha que ser envolvido em linho fino e em essências aromáticas. Envolveram e colocaram o corpo dele no sepulcro. Eles pegaram aquele corpo, acharam que aquele ali tudo era uma profecia também do sepultamento do velho homem, porque toda a primeira criação estava incluída naquele corpo terreno. Eles achavam que aquele corpo ali era só o corpo de Jesus, mas aquele corpo era o corpo que estava incluído toda a humanidade, desde Adão, não até mim e você, mas inclusive aqueles que ainda vão nascer, aqueles que ainda vão entrar na humanidade. Aí, por isso que o Espírito Santo fala aqui: também há corpos celestiais e corpos terrestres. Aquele corpo, ele tinha um misto de celeste e de terrestre. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte. O menino tinha um corpo, a semelhança da carne do pecado, mas aquele menino era o próprio Deus. Então o Espírito Santo está querendo falar isso, usando o apóstolo Paulo, foi um teólogo muito profundo, e às vezes a gente vai ler a palavra, o que Deus quer falar? Deus quer nos dar revelação da obra de Jesus. A Bíblia Sagrada é uma revelação, a profecia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Qualquer letra, qualquer vírgula, qualquer tio, até quando falar em Satanás, quando se vê a palavra Satanás, ela não quer revelar Satanás, ela quer revelar Jesus. Amém.
Deus precisava até de Satanás para que nós pudéssemos também entender o Cristo. Amém? Ele vem falando. E sem dúvida, uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Amém? O homem tem uma glória muito excelente. Mas essa glória chama-se vanglória. Vanglória. Nós temos glória também, mas é a chamada vanglória. E uma é a glória do celeste. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome que está sobre todo nome. Ele já possui aquele nome desde a eternidade. E aqui diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Veja bem como o Espírito Santo começa agora a tratar da obra de ressurreição. É a obra menos tratada na igreja, a obra de ressurreição. Vai no culto gravar os cultos, ou anotar os cultos. É a obra que eles menos falam. Falam de tudo nas congregações, mas não falam da ressurreição. Sem ressurreição não há igreja. A palavra diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, segundo a sua muitíssima misericórdia, nos gerou de novo, nos regenerou, mediante a ressurreição. Abre, primo, eu vou voltar aqui em 1 Coríntios. Abre 1 Pedro 13, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Passa. Abre aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem achar aí pode ler. Aqui, por favor, lê. Levante o nome. Por favor. Opera aí. Preste bem atenção. Ele vai ler e depois eu vou te fazer uma pergunta. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você foi regenerado mediante o quê? Jesus falou com Nicodemo: necessário quiser nascer de novo. Por que ele não recriou Nicodemos ali? Se ele era o Todo-Poderoso. Jesus falou nos olhos de Nicodemo e falou assim: necessário te é nascer de novo. Não falou com ele? Necessário é nascer da água do Espírito, não é? Ou é só da água? Quem é o Espírito? O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, Espírito. A água fala da palavra e o Espírito fala do Cristo em ressurreição. É impossível igreja. Não tem igreja sem ressurreição. Então o diabo tem os outros, tem falado tantas coisas, mas produz religião. Tem religião chamada evangélica. Não produz igreja. Não há igreja sem ressurreição. Há uma coisa aí. Uma coisa aí. Tem mediante. Aquele que nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito é nascer da ressurreição. Nicodemo foi saber de Jesus como ele podia nascer de novo, como ele podia entrar em Deus. Por isso que Nicodemo foi um sujeito muito atento. Ele correu com Nicodemos, correu com José de Arimateia e falou: vamos botar esse sujeito logo no sepulcro aí e vamos esperar o terceiro dia. A Bíblia não fala. Mas eu tenho toda certeza que dentre os 500 que contemplaram Jesus, José de Arimateia e Nicodemos estavam juntos. Eu vou voltar aqui em Coríntios. Nós, irmãos, precisamos também. Tem muitas pessoas nas congregações que são produzidas por pessoas. É pessoa gerando pessoa. O que é nascido de pessoa é pessoa também. Sim ou não? Sim ou não? O que é nascido da carne é carne, é sangue, é homem, é mulher. Mas 1 Pedro
diz: bendito Deus e Pai. Vou repetir a leitura do irmão Elon. De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou e nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus de dentre os mortos. Agora eu te pergunto: pode alguém nascer de novo se não nascer da ressurreição? O que é nascer de novo? É tirar uma pessoa que já houvera vivido. Regenerar é gerar aquilo que já existia novamente. A Bíblia que nos deu vida como nós estávamos mortos. Então é impossível a obra de ressurreição se ela não for aplicada à vida de um cadáver. E nós estávamos mortos. Isso é muito problemático. Não há igreja, preste bem atenção. Não há igreja sem obra de ressurreição. Se alguém, a palavra, Deus falou assim: não nascer de novo. Mas ninguém pode nascer de novo de si mesmo. Pode? Nem do bispo Casalberto, nem do pai, nem da mãe, nem da carne, nem do sangue. Jesus falou isso. Somente de Deus o sujeito pode nascer de novo. E a igreja é esse milagre. A igreja é esse grande milagre da obra de ressurreição. Aí eu vou voltar agora para Coríntios 15. Primeiro, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Esse corpo natural é um homem natural. Que todos nós é o que nasce de mulher. O homem natural é o homem que nasce de mulher. O bebezinho lá, é um homem natural. Agora, o Espírito Santo diz: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então a humanidade, nós acabamos de orar agora para Filipinas, na oração dele, agora oramos pela Tailândia, oramos pela Indonésia, estamos orando pelos povos, oramos por várias pessoas. E isso é corpo natural. Oramos para as necessidades temporais, para que Deus possa reconstruir suas casas, possa reorientá-los, possa levar comida, bebida, roupa, remédio, tirá-los daquela crise que abateu-se sobre eles por causa daquele furacão. Mas a palavra de Deus fala com toda clareza: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora, você não pode produzir nenhum corpo espiritual. Você não pode salvar ninguém. Pode? Quem pode salvar alguém aqui? Nem Jesus encarnado podia, ué. Por que ele não é tão cultuado hoje? Por que ainda falam tanto nele? Porque o diabo é diabo. O diabo sabe que o Cristo encarnado não podia unir nenhuma pessoa ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Jesus só podia fazer a expiação do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o poder de Deus que dá vida. O que dá vida é o Cristo em ressurreição. O Espírito que nos dá vida é o Cristo ressuscitado, não é o Cristo encarnado. Então interessa ao diabo que nós entendamos Cristo apenas pelo meio. E olha o que Cristo tem pregado aí: um Cristo pelo meio, um Cristo pela metade, e que não gera vida, não produz igreja, porque a igreja é produzida pelo Cristo em ressurreição. E se não pregam, se os cânticos, se as canções, se os clamores, se os testemunhos, se as obras não são contadas para a exaltação do Cristo em ressurreição, não pode haver produção de igreja. Pode haver apenas produção de religião. Aí, quanto mais hábil, quanto mais capaz, quanto mais dinheiro, quanto mais propaganda, quanto mais mídia. Mas a igreja de Deus, segundo a Escritura Sagrada, a igreja de Deus, estou dizendo igreja dos homens, não a minha igreja, estou dizendo a igreja de Deus, que a coluna extrema da verdade, ela só pode ser produzida pelo Cristo em ressurreição. É o Espírito
Por isso nós estamos na dispensação do Espírito. O que é a dispensação do Espírito? É a dispensação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, no Espírito. Pai e Filho, a Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é... Esse Espírito inclui o Pai, inclui o Filho, inclui o Espírito Santo, inclui a mim e todos que creem. Tornamos então um só. A igreja é um monte de gente, a igreja é um Espírito. A Bíblia diz que de um só Deus fez toda a geração dos viventes que se movem sobre a terra. Atos 26 fala da grande proeza do primeiro Adão. Mas esse foi ao chão. Satanás jogou esse ser no chão e jogou toda a primeira criação que estava sob o seu governo. E Deus então vem na pessoa de Jesus Cristo. Jesus então assume toda a penalidade, toda a culpa do pecado. E leva tudo à morte, leva tudo ao sepulcro. Mas em ressurreição ele traz uma nova geração. A igreja é a geração santa, é uma nova geração, não é uma geração corrupta, não é uma geração formada de carne e sangue. 1 Pedro 2,9 diz que a igreja é a geração eleita. Amém? Por que eleita no Cristo em ressurreição? Preste bem atenção, eu não estou excluindo a obra do encarnado, eu estou dizendo que era obra passada. Não está entendendo? Está entendendo? Dianianas repetiu o sacrifício pascal. Então Dianianas tinha que matar um cordeiro. Um cordeiro para a Páscoa familiar, uma Páscoa que era feita na véspera, e um cordeiro que era sacrificado cerimonialmente no templo. O cordeiro que era morto esse ano não era no ano passado, nem serviria para o ano vindouro. Mas Jesus Cristo tornou-se o nosso cordeiro pascal. Nele, o sacrifício foi perenizado. Não há mais, é absoluto, é pleno. Ele satisfez não somente a questão do pecado, mas a morte de Jesus satisfez também a justiça de Deus. Então, com relação ao pecado, Jesus resolveu o problema. Tanto é que no Hebreus 9, no versículo 28, que é o último versículo de Hebreus 9, diz que quando ele retornar, os homens estão ordenados uma sua vez, segue-se imediatamente isso. Jesus aparecer na segunda vez, não sem pecado. Não vai resolver o problema de pecado. O problema do pecado está resolvido. Quem crê que ele é o cordeiro de Deus que expia o pecado, o seu problema de pecado está resolvido. Ele agora em ressurreição vem para incluir as pessoas que foram purificadas, cujos pecados foram expiados na pessoa de Deus. Ora, ele faz essa obra tão gloriosa, porque nós seria como se um homem casasse com uma mulher e depois desse presente para outras. Os caras meio estranhos, cara. Foi o que acontecia com o Cana e Penina e com Ana. O cara falou com ela: você não sou melhor do que 10 filhos, sabe? Mas você é tão bom, mas você enche ela de filhos. Você é gente muito boa, cara. Você é gente muito boa. Eu sou sua mulher, mas é ela que você enche de filho. Aí Deus teve que atentar para Ana, para reverter aquela situação. Então não faz sentido também nós estarmos com o Eucano na congregação, ainda falando do tal Jesus encarnado, do homem Jesus, está falando do Cristo morto. Nós precisamos agora beijar os lábios do Cristo em ressurreição, porque é nele que nós estamos. Ninguém podia estar em Jesus até a sua crucificação. Somente após a sua ressurreição. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, Pedro podia estar em Cristo, podia. Nem a mãe de Jesus podia estar nele. Tanto é que na Bíblia fala para o João: eis aí tua mãe, e fala para o mulher, eis aí teu filho. Mas após a ressurreição,
Todos nós estamos nele. Deus exerceu a suprema força da grandeza do seu poder, ressuscitando dentre os mortos. Porque ele entrou levando tudo à morte, mas ele sai da morte também trazendo uma multidão. O seu corpo é o agregado de todos os espíritos que foram regenerados pelo poder da sua ressurreição. Isso é igreja. Isso não é comunidade missionária mundial. Por favor. Isso não é isso aqui. Isso não é isso aqui. A igreja não é um monte de cadeira. O povo, não falando. A igreja é um espírito que foi produzido pelo Espírito, que está unida eternamente ao Espírito pelo Espírito. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse é o primeiro homem natural, alma vivente. Após ele vem um outro, que ele mesmo fala: corpo me preparaste. Não é verdade? É um grande, irmãos, prestem bem atenção, é um grande mistério a feitura de Adão, não é não? É que nós não meditamos muito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem formou o homem do pó da terra. Deus. Não está escrito assim? Deus. E depois soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente, entrou energia em todas as células, em todos os órgãos, dedo, na vista, na língua, nos dentes, tudo tomou energia de Deus e levantou-se. Esse é um grande mistério do primeiro Adão, não é não? Ou não é? Mas o segundo Adão é um grande mistério. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Ela mesmo ficou admirada: como se dará isso? Diz que eu não conheço um homem. Não é um mistério? Os dois Adão é um grande mistério. Mas o primeiro era natural, era da terra, era inferior, era das regiões de baixo. Mas o último Adão, o segundo homem, foi o que criou, foi o que soprou nas narinas do primeiro Adão o fôlego de vida. Ninguém soprou nele para que ele vivesse. Ele é eternamente Deus. Por isso que esse Cristo em ressurreição, ele é o Espírito da vida. Por que Espírito? Porque somente o Espírito pode ocupar o nosso Espírito. A palavra Espírito no grego é pneuma. A palavra no Espírito no hebraico é ruach. Nenhum de nós nunca vimos o vento. Quem já viu o vento? Não tem nem jeito de colorir o vento. Se colorir o vento, deixa de ser vento e passa a ser fumaça. Vento é invisível. E dentro da lei da física, a lei da impenetrabilidade da matéria, você não pode colocar dois objetos simultaneamente no mesmo lugar. Esse globo está aqui. Se eu quiser colocar um outro globozinho igual a esse nesse lugar, eu tenho que tirar esse daqui para o outro estar aqui. Isso é uma lei. O segundo Adão não podia estar onde o primeiro homem estava. Então ele tinha que remover um para dar lugar ao outro. Vocês não estão entendendo? E existe uma outra lei também, a lei da compressibilidade, fala dos gases. Você pode pegar o gás dessa sala aqui tudinho, todas essas moléculas de gás que nós estamos expirando e inspirando aqui, e você pode comprimir isso aqui. Você pode colocar numa garrafa, você pode colocar num frasquinho pequeno, do tamanho desse. Mas se houver um aparelho capaz de comprimir, nós podemos
temos compromisso aqui a dimensões quase invisíveis. As moléculas de gás, elas são altamente compressíveis. Então, o gás é uma coisa que a gente não vê. Mas se tirar o gás dessa sala, o ar dessa sala, nós vamos toda a sepultura. Não é verdade? Quando Deus corta o fôlego de uma pessoa, ou de um animal, ele vai à morte. O ar, o pneuma, quer falar do Espírito que dá vida. Com a morte de Jesus, Jesus expiou o pecado, é um outro mistério também. Com a morte de Adão, com o pecado de Adão, a morte era para ter entrado somente em Adão, não era? Mas a morte não passou a todos nós? É um fato que não é muito fácil você explicar isso não. Ela diz que por o homem entrou no pecado, não por o pecado da morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como que a morte passou a nós? Através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a ingestão do próprio Satanás. Jesus é a árvore da vida. Como que essa vida agora pode entrar nas pessoas? Por meio do Espírito. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal também é um Espírito. Satanás não é um Espírito? Sim ou não é? Ou você acha que cada dia as pessoas vão nascer e vão comer na árvore do conhecimento do bem e do mal? Iniquidade me formou minha mãe, e em pecado fui concebido. Não está escrito isso? Significa que é um Espírito que vai ocupando o Espírito de todo ser vivente. Até um dia que aquele Espírito doentio, morto em delito e pecado, ele é purificado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue que o Cordeiro derramou na cruz. E agora esse Espírito fica pronto para receber o ar, para receber o gás, para receber o pneuma, para receber o Espírito que dá vida. Quando o elemento espiritual da árvore da vida, que é o Espírito de Satanás, entrou em nós, nós morremos. Quando Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele veio tirar esse Espírito do nosso Espírito. E veio nos tirar também desse Espírito. E ele veio agora colocar-nos no Espírito de Deus. E colocar o Espírito de Deus, e isso é possível pela obra de ressurreição. Não existe, olha, a gente fica tentando persuadir as pessoas para a igreja. Se o Espírito Santo não fizer essa obra, não tem igreja. Vocês vão concordar comigo? Alguém discorda aí? Por isso, ir pregar o Evangelho é somente na pregação do verdadeiro Evangelho, na pureza do Evangelho, é que essas palavras, então, podem produzir os efeitos para as quais Deus a enviou. Você vai para não parar. Aquele que é de Deus é para Deus que Deus conheceu. A este chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. As pessoas que lá atrás, antes que eu, e ele, você e eles existissem, Deus já as conhecia. E tem um tempo que a obra de ressurreição é revelada à pessoa. E a pessoa, então, entra na comunhão com Deus. Esse é o trabalho do Cristo em ressurreição. Estou falando essa palavra porque nós precisamos ocupar um pouco mais e falar do Cristo em ressurreição. Nós sempre pedimos que você falar muito pouco ou nada. Sim ou não? Sim ou não? Você pode falar de Jesus, da obra de Jesus, até perder a voz. Até perder a garganta, até perder as amigas, até perder a língua. Se a pessoa não for aplicada a obra de ressurreição, a pessoa jamais será regenerada. Jamais! Jamais! Agora os pregadores falam, meu pai, tem misericórdia. Misericórdia. Está as pessoas fazendo um ato cínico, fazer teatro, isso faz teatro, persuadem as pessoas. Mas os homens não precisam do Cristo, hein? E ninguém pode passar pelo Cristo em ressurreição se não passar pelo Cristo crucificado e sepultado. Vou voltar agora a Hebreus. Por isso que eu li a palavra de Hebreus 3, e o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade,
que vos afaste do Deus vivo. É esse Deus vivo aqui. Não que criou os céus e a terra, não. Esse Deus vivo é o Deus da ressurreição. Porque ele disse: estive morto, mas agora estou vivo. Mas você está entendendo o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse versículo 12? Porque lá no início, do princípio criou o Deus vivo. Não. Mas ele era vivo, porque só ele podia criar os seres viventes. E a diferença do Deus vivo, do Deus em ressurreição, é que o Deus vivo trabalha fora do homem, e o Deus em ressurreição trabalha dentro do homem. Por isso muitos vão falar assim: mas nós comemos da tua presença e recebemos da rua os teus ensinamentos. Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, não vos conheço. Mas como o camarada pode receber os ensinos de Jesus e pode comer na presença de Jesus e ouvir de Jesus agora: apartai de mim, maldito, não vos conheço? Jesus estava falando exatamente da religião. As pessoas estavam apegadas apenas a um tempo. Mas somente o novo, o regenerado, pode receber o ensinamento no Espírito. O Senhor seja com o vosso Espírito. A graça de Deus seja com todos também. 2 Timóteo 4,22 fala assim: você fala. Agora eu te pergunto assim: Deus pode ser com o espírito de um cadáver? Sim, não pode. Porque ele é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Quando ele falou: eu sou Deus de Abraão, e de Isaac e de Jacó, ele estava falando que ele era Deus de vivos. E quando fala: o Senhor seja com o teu espírito, obviamente é um espírito recriado, é um espírito regenerado, é um espírito que nasceu de novo. Esse espírito que nasceu de novo pode acolher Deus. O Senhor seja com o seu espírito. É onde Paulo fala: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16 e 6,16. Pelo que, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Não um perverso coração que faça isso ou que faça aquilo errado ou deixe de fazer. Não, nós, muita religião lida com isso. Você vai, vamos escrever um livro sobre 7 pecados capitais. Não tinha que ter 7 Jesus. Para explicar os 7 pecados capitais. Não. A religião lida com esses aspectos. Jesus lida apenas com que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste dos Deus vivo. E ele vem agora exortando, ele não vem nos ameaçando isso. Essa palavra é uma palavra seletiva, não é uma palavra de ameaça. Porque quem crer em Jesus, ele tem um espírito que não nega a si mesmo. Não é verdade? É possível que nós neguemos o nosso Deus. Porque o meu espírito tornou-se um com o Espírito de Deus. Obviamente ele está falando para a gente também ter um critério seletivo de ver as coisas com colírio. Você está entendendo? Não ver com esses olhos. Eu aconselho que de mim, quando veste branco para que te vista, ninguém veja a tua nudez, e ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e colírio para que te unjas e veja. Jesus está falando assim: essa palavra é para a gente poder se andar e ver que nem tudo que reluz é ouro. Tem umas coisas aí que só no dia de Jesus elas vão revelar-se que elas não eram igreja. Parece. A prostituta parece muito com uma virgem, porque todas as duas são mulher. Você vê uma mulher e uma prostituta assim de primeira vista, não dá para fazer. Mas se você olhar com detalhes, com colírio, sai dela como? Isso não é para você julgar ninguém, não é para você sair. E não incorrer nas condenações que virão sobre ela. Esse trecho de Hebreus 3 está falando exatamente sobre isso. E ele vem: antes de exortar uns aos outros, todos os dias. Eu estou te exortando aqui. E te peço que você me exorte toda vez que eu andar fora do Cristo em ressurreição. Toda vez que eu militar fora do Cristo em ressurreição, me exorto, igual para as André, e tal. É nele que está. Se você ler o livro de Apocalipse,
Você fica impressionado de ver. O primeiro capítulo, ele mesmo já exclui o culto cadáver. Estive morto, mas agora estou vivo. Por favor, não me trate mais como defunto. Estive morto. Ele fala com todas as letras, mas não estou morto mais. Agora estou vivo e vivo para sempre. 2 Coríntios 5 também, 15, né? Amém? 2 Coríntios 5, 14. Louvado seja Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tem muita gente enganada ainda. Eu falo com todas as letras. As pessoas não estão enganadas com um copo de cachaça, no braço de uma mulher alheia. As pessoas não estão enganadas por guardar ou não guardar o sábado. As pessoas não estão enganadas por honrar ou desonrar pai e mãe, por macular o leite. Tudo isso é lei. Isso é lei. E não é nisso que as pessoas estão enganadas. As pessoas estão enganadas na revelação de Jesus Cristo. Eu vou encerrar lendo para os irmãos Apocalipse 1. É nisso que uma multidão que está ensinando a palavra e uma multidão que estão dentro da congregação tem cometido grande pecado. Apocalipse. Eu falei hoje com a minha esposa, ali fora, eu falei, Sandra, eu nem queria pregar hoje. Eu estou sem nenhuma unção. Ela olhou para mim e falou assim, não, vai, o Senhor vai te ajudar. Como sempre vai te ajudar. Aí essa palavra veio no meu coração. Há muito tempo eu tenho falado aqui, e poucas pessoas aqui acreditam na minha fala. Que poucas pessoas têm reproduzido o entendimento. Você sabe que uma pessoa aprendeu alguma coisa quando ela pratica aquilo. Você sabe que a criança aprendeu alguma coisa quando ela começa a praticar, exercitar aquilo que você ensinou com palavras, com gestos, com o que ela aprendeu no seu viver. Você tem falado sobre isso. Abandone esse Jesus encarnado aí. Abandone-o! Senão você vai só sobrar. Você vai sucumbir igual os idólatras, igual os feiticeiros, igual os macumbeiros. Por isso Deus disse: aprove a Deus dar o reino ao pequenino rebanho. Não, o bispo Roberto está herético, está falando que é para abandonar. Ele já fez a missão dele. É novo tempo, é nova dispensação. O Cristo encarnado diz que a lei durou até João Batista, não diz? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Mas a graça é eterna. Mas a regeneração veio pelo Cristo, nem? A graça veio por ele, mas a regeneração veio pela Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e um testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, e as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 19, 10, e eu vou orar. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Porém, me disse ele: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito. Quem é o Espírito? O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, Espírito. O Espírito da profecia. É o testemunho do Cristo em ressurreição. Vamos orar.
Nosso Pai. Essa palavra não produz uma boa religião. Aliás, não produz religião. Essa palavra produz igreja. As palavras que eu vos disse, diz que a carne para nada aproveita. A carne produz só morte. A religião é morte. A carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos disse, o que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Espírito. Quem é sempre que você vê essa palavra espírito? Não é Espírito Santo, não. Não é Espírito do Senhor, não. Não é Espírito de Jesus, não. Não é Espírito da verdade, não. Não é Espírito. Não. Espírito. A palavra é espírito, pura. Olha aqui. Você pode falar assim: eu estou dentro dele. Eu me tornei um com ele. Você não podia pular assim para dentro de Jesus, podia? Pedro podia dizer com Jesus? Eu muito que Pedro podia dizer assim: eu estou pronto aí contigo até a morte. Comigo até a morte? Você está brincando, rapaz. Antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Era carne. Era carne de Pedro. Pedro era muito carnal. Tomou esse espiritual no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes tomou uma palavra com ousadia. E mal terminou o discurso. Varão de Deus, o que faremos? Aí a obra de ressurreição que ele falava, estava discutindo sobre a ressurreição de Jesus com tanto poder, que naquele dia colheu 3.000 pessoas. E no segundo dia mais 3.000, mais 5.000. E mais não sei que numa semana toda Jerusalém foi cheia da doutrina e muitos eram sacerdotes que obedeciam. Mas não é aquele Pedro que pegou Jesus, não. Vamos orar? Você vai dar graças a Deus? Você crê? Você é filho da ressurreição? Tem os filhos da carne e tem os filhos da ressurreição. A Bíblia Sagrada, eu não tenho tempo de falar isso sobre agora, não. Fala também de um tal Jesus. Botar no nome de Jesus. Botar no outro nome do outro bairro Jesus. Não quero, por favor, em nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, que você risque o nome e a pessoa de Jesus, o Filho da Virgem Maria. Não tem jeito de você arrancar essa página. Quando diz que arrancar a página é uma coisa, virar a página é outra. Bom, concordo com ele. Jesus falou: eu não vim para me arrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Jesus cumpriu toda a lei, mas a lei continua vigente. Porque a lei está sobre a igreja, a lei está sobre gentios e sobre judeus. O não matarás vale só para o judeu? Não, vale para todos nós. O fato de sermos igreja poder matar? O gentio não pode matar por não ser igreja? O judeu, ou só para o judeu que não pode matar? Então a lei, agora a lei não salva, a lei só revela a ida de Deus. A lei vai empurrar os homens para o Cristo em ressurreição. Passa primeiramente pelo Calvário e depois inclui ele na ressurreição. Graças a Deus por essas palavras. Muita coisa, olha, você vê muita coisa aí. Vou te falar mais. O Cristo em ressurreição não fez nenhum sinais, nenhum sinal do que Cristo encarnado fez. Ele não tinha necessidade mais de persuadir as pessoas de quem ele era. Isso é o curando leproso, só dando vista ao céu. Eu espero apenas que você creia nisso. E o Deus é evangélico. Quando chega no Mateus 28, quando chega no Marcos 16, quando chega no João 21, quando chega no Lucas 24, você vai ver isso. Você vai ver apenas a vida fluindo com todos os seus valores. Senhor Deus, meu Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, mas foi castigado, traspassado e moído pelos nossos pecados.
E ele não opera mais acerca dos pecados. Ele opera agora a vida de Deus, a vida zóia, a vida indestrutível, inacessível, a vida que não sofre solução de continuidade, a vida de ressurreição, a vida de regeneração. E João viu no meio do trono um cordeiro como quem havia sido morto e reviveu. É nesse cordeiro redivivo que nós vivemos, movemos, existimos e esperamos. Então trabalhe, Senhor da glória, as realidades do Cristo em ressurreição, que nos unificam contigo, em quem nós estamos eternamente mesclados. Outrora estávamos misturados com a serpente, éramos raça de víboras. Mas Jesus falou com Pedro: quando tu te converteres, apacenta os meus cordeirinhos. O Cordeiro de Deus em ressurreição gerou cordeirinhos, que tem a natureza do Cordeiro Santo, do Cordeiro Eterno, do Cordeiro ressuscitado. E não somente em ressurreição nós estamos no Senhor Jesus, porque não ficou na terra, Ele ascendeu aos seus céus, e o Senhor o fez assentar à destra do teu trono, e Ele, e nele, e por Ele, e para Ele, para a sua glória, nós estamos já assentados nas regiões celestiais, conforme a tua palavra prescreve. Então liberta-nos, ó Deus, do conteúdo da dogmática, meu Pai, da religião, e traga, Deus, a nitidez, traga a clarificação por meio da unção que o Senhor nos tem concedido através do Espírito Santo acerca do Cristo em ressurreição e em ascensão. Receba nosso louvor e a nossa gratidão. Amém e graças a Deus. Os apóstolos estavam com grande poder, testemunho da ressurreição. E falando, mas Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá casa, Jesus abençoa seu salário. Isso é conversa da religião. Os apóstolos estavam com grande poder, testemunho da ressurreição. Se você não nascer de novo, essa é a palavra que Jesus nem encarnado falou para Nicodemos. E ninguém pode fazer ninguém nascer de novo, senão por meio da obra de ressurreição. E ninguém vê o Pai. Ele fala, ninguém vê o Pai. Onde ele está agora? E você está onde? A gente pensa que nós vamos ser ascendidos para o céu, com esse corpo. Por que ele está olhando para o céu? Ninguém entendia nada. Mas já vai alta noite. Nós precisamos de Deus para abrir o nosso entendimento. Amém? Graças a Deus. Alguma profecia? Alguma? Esse 2 Coríntios 5. Não pode ser.